Oi, gente, pessoal do primeiro ano aí, né? Gente, tô aqui com a Ana, né? A gente vai gravar uma aula do capítulo 10, né? E aí a Ana tá aí para me acompanhar nessa. Apanhamos um pouquinho da plataforma, né, Ana? Um pouquinho, Só um pouquinho, mas mas vai dar deu tudo certo. certo. É. E aí eu espero que vocês gostem, né? Porque eu acho que foi uma plataforma bacana da gente gravar. Então eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Aí você me fala se tá indo, viu, Ana? Uhum. Fala. Eita, peraí. Aí eu Você saiu. Cara, não tem condições. Eu vou, eu vou, eu vou deixar isso só para os meninos ver depois. Eu vou fazer assim, Deixa, bem rápido esse deixa pra momento. eles verem que é muito sofrimento, porque às vezes eles acham que é rápido, que é fácil, não é? Simples, nossa, simples, muito simples. Agora deu, né? Agora acho que sim. Nossa Senhora, vamos lá. Agora eu vou compartilhar, né, aqui. Agora vai dar certinho. Ou pelo menos ela acha que vai compartilhar e que vai dar certinho. É, ó, tá compartilhando que eu vi aí. Ó, deu bom. Deu, né? Então, ótimo. Aham. Oh, glória a Deus. Bom, então, como eu tinha falado, né? É a aula do capítulo 10, núcleo, ácidos nucleicos e clonagem, e alguns outros temas que não estão no título, né, do capítulo. E aí eu peguei, né, as imagens que vão aparecer aqui, eu tirei todas do livro didático de vocês mesmos, são imagens ótimas, então eu aproveitei. O restante, as imagens bonitinhas, fofinhas, eu tirei do Canva mesmo, que é uma plataforma online que vocês devem conhecer. Algumas imagens, inclusive, vão estar com gradezinha, que é justamente por isso, porque eu não tenho a versão paga. Mas vamos lá. O primeiro tópico, né, do nosso capítulo é sobre o núcleo. E todo esse capítulo, ele inclusive, ele é tema do PET 4, né, que inclusive eu também que gravei, e aí quando vocês forem, né, fazer as atividades, vai estar a minha carinha lá também. E, e esse primeiro tópico, né, que é o núcleo, a gente primeiro tem que pensar no que é o núcleo, né? O núcleo é uma estrutura que ele é característico dos seres eucariontes, né, não dos procariontes. Os procariontes, eles não têm essa estrutura, né? O material genético está disperso no citoplasma. E nos eucariontes, eles têm toda essa estrutura e ele é envolto, né? O núcleo ele tem uma estrutura que é chamada de envelope nuclear ou então de carioteca. E aqui, né, acho que está aparecendo a apontadura aí, né, o laserzinho, que é essa estruturazinha aqui. E essa estrutura, nessa imagem aqui que a gente está vendo, ela é, assim como a membrana plasmática, né, das células, uma estrutura de bicamada lipídica, que apresenta, né, aqui, ó, como a gente pode ver, os poros nas duas camadas. E esses poros, eles têm, assim como na membrana plasmática, a mesma função de permeabilidade seletiva, que nada mais é, né, controlar o que entra e o que sai de um ambiente para o outro. Né? A gente precisa desse controle para justamente fazer esse controle de qualidade, né, do que entra, né, das substâncias químicas, os componentes que estão dispersos ali. E aí, a gente tem, né, tem a carioteca, e dentro da carioteca, a gente tem envolto por ela um material genético, né, que é esse daqui, ó, branquinho, todo aqui dentro da carioteca. A gente tem um nucleolo, né, que ele é responsável, de fato, por coordenar, né, as atividades que acontecem ali na célula. E a gente tem um nucleoplasma, que também é chamado de cariolinfa, é um termo que aparece no livro de vocês. Então, é importante a gente também, né, reconhecer que tem esse outro nome, de cariolinfa. Bom, só que aí eu falei dessa questão do material genético, né? Só que como que é a estrutura desse material genético? Como é a estrutura desses ácidos nucleicos, né? Os ácidos nucleicos, a primeira coisa que eu adianto é que eles têm dois tipos. Tem o DNA e o RNA.
O significado dessas siglas, né, é que o DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. E como que é dada essa estrutura dos ácidos nucleicos? Eles são compostos por uma cadeia do que a gente chama de nucleotídeo. E a composição desses nucleotídeos é de um grupo fosfato, como está aqui na figura 10.2, de um grupo pentose e de um grupo de base nitrogenada, né, a estrutura química dele. E aí, como eu disse que tem dois tipos de ácidos nucleicos, a gente tem, né, pensando justamente no que significa a sigla. O RNA, que por sua vez é o ácido ribonucleico, ele tem como pentose, o tipo, né, da pentose dele é a ribose. E, por sua vez, o DNA é a desoxirribose. Então, isso já vai ter na diferença da estrutura química entre eles. Uma coisa que é importante da gente falar, uma coisa que é importante da gente falar, que vai aparecer nos exercícios, né, vai aparecer para frente para vocês na hora que vocês forem fazer a leitura desse conteúdo, é que a gente não pode confundir nucleosídeo com nucleotídeo. O nucleotídeo, como eu já disse, né, ele é toda essa estrutura aqui, ó, de fosfato, pentose e base nitrogenada. Já o nucleosídeo, a gente não está incluindo fosfato. Então, o nucleosídeo a gente só está falando de pentose e de base nitrogenada. Se a gente for perceber, né, na estrutura química, elas são quase iguais, assim, né? Se olhando rapidamente, você acha que elas são iguaizinhas. Só que, qual que é a diferença entre elas? É justamente nessa região aqui, ó. Que a gente tem uma hidroxila e que a gente só tem um hidrogênio. Então, quando a gente pensa em desoxirribose, é justamente porque ela desoxigenou, ela perdeu um oxigênio, né? Mas aí eu falei da pentose, né? Falei um pouco, né, dessa diferença que tem entre DNA e RNA com relação à pentose. E a gente tem também diferenças com relação às bases nitrogenadas. Nós temos aí 5 bases nitrogenadas ao todo, né? Então a gente tem a adenina, a guanina, a citosina, timina e uracila. E elas são, né, classificadas em 2 grupos, basicamente pela origem química que elas têm. Então a gente tem um grupo das purinas, né, as bases que são púricas ou purínicas, né, vai aparecer todos esses termos para vocês aí. E a gente tem um grupo das que são pirimidinas, né, ou pirimídicas ou pirimidínicas. Dentro das purinas, a gente vai ter adenina e guanina, e dentro das pirimidinas, a gente tem citosina, timina e uracila. Então, a gente vê aqui, né, uma coisa que é importante a gente saber, que inclusive vai ser crucial na hora da gente identificar se é um DNA ou se é um RNA, é com relação à exclusividade de algumas bases nitrogenadas, à estrutura deles. Então, por exemplo, quando a gente fala de DNA, a gente tem uma base nitrogenada que é exclusiva do DNA, que é o que? A timina. E o RNA, ele tem como base, base nitrogenada exclusiva a uracila. E às vezes vai aparecer nos exercícios para vocês assim, né, uma sequência de bases nitrogenadas, uma sequência de letrinhas, e o que vai nos dizer se aquilo é um DNA e RNA é se vai ter ou uma letra U ou uma letra T, né, fazendo referência a essas duas bases nitrogenadas que só aparecem respectivamente, né, aqui, cada uma no seu tipo específico de ácido nucleico. Só que aí eu falei, né, que os ácidos nucleicos, eles são compostos por uma sequência, né, de nucleotídeos, uma cadeia de nucleotídeos. Mas e quando a gente fala sobre a estrutura de um DNA? Então, o DNA, ele tem essa estrutura aqui, ele tem essa carinha aqui, que a gente chama de estrutura de dupla hélice. E muitas vezes a gente faz, né, referência aí dessa estrutura de dupla hélice a uma escada em espiral. É muito comum a gente fazer essa referência aí. Quando a gente pensa, né, numa escada com os corrimãos e tudo mais, essa parte verde aqui, né, os corrimãos e aqui os degraus. E aí pensando aqui, né, que essa estrutura, né, na imagem que está aí, ela vai ficando mais complexa, evidenciando mais as partes que estão envolvidas nessa estrutura toda do DNA. Os corrimãos, né, igual aqui está representado por essa parte que eu acredito que está avermelhada, alaranjada aí para vocês,
é justamente o grupo fosfato e a pentose. Então, o corrimão, toda a estrutura lateral da escada é o grupo fosfato e a pentose. E os degraus é justamente a interação de uma base nitrogenada de uma fita com a base nitrogenada de outra, igual está sendo evidenciado aqui. E aí, quando a gente, né, tem toda essa noção da complexidade dessa estrutura, é justamente isso que eu falei para vocês. Se vocês prestarem atenção, dá para a gente identificar aqui, ó, vários nucleotídeos. Então, aqui está o nosso primeiro nucleotídeo, seguido de outro nucleotídeo, a pentose aqui, ó, sendo, né, representada por essa figura aqui, né, que é um pentágono. E aqui, ó, é importante a gente lembrar, né, que isso aí é uma parte química, mas não tem como, né, biologia acaba tendo um pouco de química, que essa interação entre uma base nitrogenada de uma fita com a base nitrogenada de outra é feita por ligação de hidrogênio. Então, a estrutura é exatamente essa, né? E aí, a gente tem que pensar que essa interação de uma base nitrogenada com outra, ela não acontece de forma aleatória, não. A gente tem uma regra, que é uma regra de emparelhamento, e essa regra obedece a seguinte esqueci a palavra, mas obedece essa regrinha aqui que está dentro do balão, né? Que é uma adenina se ligando à timina e uma guanina se ligando à citosina. É sempre dessa forma que acontece. A não ser, pode acontecer diferente, mas aí a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente. Mas Então, geralmente, né, então obedecendo só para lembrar, né? Antigamente, há muito tempo atrás, a gente usava Gal Costa para lembrar que a guanina se ligava a timina. Só que ninguém, e Agnaldo Timóteo. Só que ninguém hoje em dia sabe nem quem que é Gal Costa, nem quem que é Agnaldo Timóteo. Então, normalmente, como eu faço para os meus alunos lembrarem disso? Hoje em dia não está tão assim como a regrinha que eu uso, não, mas serve inclusive para a gente lembrar que a citosina ela liga com a guanina por 3 ligações, porque a ligação forte. Então, são 3 ligações de hidrogênio entre a citosina e a guanina. E como que eu faço para eles lembrarem disso? Que é mais forte? Cruzeiro grande. Tá vendo? Cruzeiro grande é porque é forte. Então, 3 ligações. O Atlético Timinho são só 2. Eu quero gente. falar que ele é timinho. Então, são só 2, ele é A fraquinho. renca de aluno ficando bravo. Funciona, eles ficam putos, mas funciona. Na hora da prova, todo mundo lembra. Eu vou deixar essa parte na edição, hein, Ana? Pode deixar, pode deixar. Vou lembrar, É bom que eles Cruzeiro lembram. não está. Não está grande, mas ele é grande e forte. Por isso que ele tem 3 ligações. Gostei. Vai ficar tranquilo deles lembrar. Né, pensando que a gente já falou dessa questão, né, de estruturas, a gente já falou como que é a estrutura de um ácido nucleico, como que se dá a conformação de um DNA, que é no formato de dupla hélice, a gente vai entrar na parte de processo. E o primeiro processo que a gente tem para estudar é o processo de duplicação do DNA. E essa duplicação do DNA, ela também vai acontecer segundo essa regra de emparelhamento, que a Ana, inclusive, deu essa deixa aí pra gente, né, de Atlético Timinho e Cruzeiro Grande, né? Adenina com timina e guanina com citosina. E aí, antes do processo, né, de duplicação em si, a gente tem a participação de enzimas que vão ser responsáveis por desenrolar as 2 fitas de DNA e quebrar as ligações de hidrogênio, que foram aquelas que eu falei, que é como as 2 bases nitrogenadas, né, as bases nitrogenadas de uma fita com a de outra fita se interagem. Então, essas ligações de hidrogênio, elas vão ser quebradas aqui, e outras proteínas, inclusive, outras proteínas específicas, vão manter afastadas para o processo de replicação. E em cada fita que vai ser separada, a gente vai ter a colocação de novos nucleotídeos. Tudo isso, né, esses nucleotídeos que vão entrar nessas novas fitas, né, nessas fitas que foram separadas, aliás, eles vão estar dispersos no nucleoplasma, ou então na cariolinfa, que é o outro termo, né, que também dá para chamar que também é chamado nucleoplasma. E esse processo em que um nucleotídeo, né, ele chega para se ligar, né, essas 2 fitas que foram separadas, ele acontece com o auxílio da enzima DNA polimerase.
E também tem a participação aqui, nesse momento, de diversos mecanismos que tentam ali, né, manter essa regra de emparelhamento acontecendo de forma efetiva. Então, porque pode acontecer erros, né, nesse emparelhamento, e uma adenina, por exemplo, acabar acontecendo da adenina se ligar a uma citosina. E aí a gente tem mecanismos para contornar esse erro, né? É importante falar deles também, porque a gente vai retomar eles num outro assunto, né, que é o assunto de mutação. E aí, quando a gente fala, né, nesse processo, a gente tem que pensar que as duas fitas que são conservadas são aquelas fitas que inicialmente, né, eram pertencentes ao DNA original e que foram desenroladas e tiveram suas ligações de hidrogênio quebradas. Então, essas duas aqui, ó, igual eu estou mostrando com o laser, elas vão ser mantidas. Mas as novas, né, as novas fitas correspondentes a elas foram geradas. Então, a gente chama esse processo, né, de duplicação do DNA de um processo semi-conservativo. Essas duas são conservadas e outras novas são geradas a partir delas, né? Tá, aí a gente chegou no segundo processo, que é o processo de síntese proteica. E eu achei um vídeo na internet, que inclusive eu acho que vai ficar, né, muito melhor para vocês entenderem do que só eu falando aqui, porque vai mostrando ao mesmo tempo, vocês vão ver como é que é. E eu já adianto para vocês que esse processo de síntese de proteínas, ele acontece, né, em duas etapas, que são essas etapas que estão aqui, a transcrição e a tradução. Então, só para vocês já terem isso em mente na hora de ver o vídeo. No processo de transcrição, a gente tem a síntese de RNA mensageiro através, né, por meio do DNA que está no núcleo. E na tradução é que ocorre, né, o exato momento, assim, de leitura desse RNA mensageiro e de produção de uma cadeia de aminoácidos que vão ser, portanto, a proteína em si, né, as proteínas. Então, eu vou parar de compartilhar só para eu passar o vídeo. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém o genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado, uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma, chamadas ribossomos, se ligam ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula.
próximo vídeo eu montei depois de ter gravado essa aula para vocês. Porque eu e a Ana conversamos e a gente achou que o vídeo do processo de síntese proteica que eu achei no YouTube não aborda alguns detalhes que também são importantes e, portanto, eu vou falar deles agora. Pensando então em uma célula animal como evidenciada na imagem, é importante lembrar que dentro do núcleo é onde fica localizado o material genético, mais precisamente o DNA, que é organizado em uma estrutura de dupla hélice. Este DNA terá essas duas fitas desenroladas a partir da quebra das ligações de hidrogênio das bases nitrogenadas, e isso vai acontecer para que seja transcrita uma fita de RNA mensageiro a partir da fita de DNA molde. A partir daí é que começa a segunda etapa da síntese proteica, a tradução, em que a fita de RNA mensageiro que foi gerada anteriormente na etapa de transcrição tem suas informações interpretadas somente a partir de um códon específico de iniciação, o AUG, que por sua vez codifica o aminoácido metionina. E todo esse processo conta com o auxílio das duas subunidades de ribossomo e do RNA transportador, que é responsável por carregar o anticódon, que é correspondente ao códon presente na fita de RNA mensageiro. No exemplo da sequência de nucleotídeos da imagem, logo após a metionina, o próximo aminoácido codificado é a arginina, que se une à metionina através de uma ligação peptídica e se desprende do RNA transportador ao qual ela estava originalmente associada. Com isso, o RNA transportador livre sai do ribossomo, que prossegue deslizando pelo RNA mensageiro, colocando o terceiro códon na posição de receber o próximo aminoácido da sequência. E todo esse processo se repete até que apareça na sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro um códon que nós damos o nome de códon de terminação, que encerra o processo de tradução e faz com que as subunidades do ribossomo se separem e que o polipeptídeo, ou seja, a cadeia de aminoácidos sintetizados, também sejam desassociados de um RNA transportador, sendo, portanto, o produto final da síntese proteica, que é, como o próprio nome sugere, nada mais, nada menos que uma proteína específica. Bom, então agora, né, que a gente viu o processo de transcrição e tradução, eu acho que esse é um vídeo muito tranquilo, muito didático, né, que mostra o processo muito bem, assim, e ajuda vocês a visualizar todas as etapas, né, todos os processos envolvidos ali. Mas se ficar alguma dúvida, né, porque eu não vou ficar entrando muito, né, nesse processo justamente porque eu passei o vídeo, mas se for alguma dúvida, vocês me mandem uma mensagem lá, né, no Classroom, né, no Google Classroom, que eu também posso tirar essa dúvida de vocês. Na verdade, sobre qualquer coisa que eu falar aqui, né, gente? Mas então, vamos lá. Então, a gente entra, né, tendo passado por esses temas, a gente entra no quarto tema do capítulo, que é o tema de mutação. Então, aqui, né, no quarto tópico do livro, né, que a gente chega em mutações, pensando no processo, né, que eu já falei para vocês, o processo de duplicação do DNA, uma mutação seria, por exemplo, nesse processo aqui, né, que a gente está colocando novos nucleotídeos, né, correspondentes às duas fitas que foram separadas da dupla hélice do DNA original. A mutação, ela pode ser a troca de uma base nitrogenada, então, por exemplo, onde era, né, tem uma adenina, era para entrar uma timina, entra uma guanina, por exemplo. Pode acontecer de ter uma adição, então aqui tem 20 nucleotídeos e aqui, né, a gente tem 21. Então adicionou um, e pode ter a retirada, né, de um nucleotídeo também. Da mesma forma, pode acontecer, assim como vocês viram no vídeo, de ter a substituição, a adição ou a retirada de um códon inteiro, de uma trinca inteira. Ou seja, né, de um conjuntinho de 3 bases nitrogenadas, de 3 nucleotídeos. Então, isso também pode acontecer. E aí, quando a gente pensa, né, nesse cenário de mutação, a gente tem 2 cenários. Pode ser uma mutação, que é uma mutação que a gente chama de mutação silenciosa, que a mutação acontece, mas não altera a sequência de aminoácidos, então não vai ter um problema lá na frente. E eu vou falar para vocês por quê, né, como que esse processo acontece, né. E tem uma mutação que ela é mais grave, porque a mutação, né, independente de ser troca, adição ou retirada de um códon inteiro ou de um nucleotídeo, ela vai causar uma modificação na sequência de aminoácidos
e isso vai interferir na funcionalidade da proteína. Então, essa não é uma mutação silenciosa, a gente pode ter consequências mais graves aí, né? Agora, com relação à mutação silenciosa, como que ela acontece? Porque quando você pensa assim, uai, mas entrou, saiu ou substituiu um nucleotídeo ou um códon inteiro, né? Como que não vai ter consequências tendo acontecido isso? O que explica isso, né, que não gera um problema muito grande, é o fato do nosso código genético ser o que a gente chama, né, ele é universal, mas ele também é o que a gente chama de degenerado. E o que significa de ser um código genético degenerado? Significa que uma trinca, um códon, um conjuntinho, né, de nucleotídeos e de bases nitrogenadas, né, igual está aqui na tabela que eu estou mostrando, ele pode gerar ele vai gerar um aminoácido, mas aquele aminoácido ele pode ser traduzido, né? Vamos usar esse termo, que é o termo que inclusive falaram no livro, no vídeo, ele pode ser traduzido por outros tipos de trinca. Então, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu acho que eu me embolei um pouco. A gente tem aqui o exemplo né, a gente tem a primeira base U, a segunda U e a terceira A. Quando a gente tem, então, um códon UUA, a gente tem a tradução, né, de um aminoácido que a gente chama de leucina. A leucina também vai ser traduzida se a gente tiver um códon UUG, que é esse caso aqui. Isso significa, então, que se no lugar da adenina entrar uma guanina, a leucina vai ser traduzida da mesma forma. Então, isso é até mesmo uma forma de tentar contornar esse processo de mutação, né? É extremamente vantajoso que o nosso código genético ele seja degenerado justamente para que não cause aquela situação de uma mutação mais grave, em que vai haver um problema quanto à funcionalidade da proteína ser gerada, né? E aí, uma outra questão que a gente tem que falar, que inclusive também está no livro de vocês, é que é muito importante a gente pensar que, embora a gente não consiga prever uma mutação, né, quando uma mutação ela vai acontecer, a gente tem como pensar aí quais fatores podem estar relacionados à ocorrência delas, que são os fatores que a gente chama de fatores mutagênicos, né, que eu tentei representar aqui com essas 3 imagens. Que é, por exemplo, né, as diversas substâncias que podem ter, né, na fumaça de um cigarro, que a gente sabe muitas vezes, né, que os médicos falam que é um fator que pode, né, que ajuda a ter uma predisposição a uma mutação a um câncer, né, que é justamente isso. Os raios ultravioleta, né, os raios solares, inclusive, passem protetor, gente, muito importante, todos os dias, né, porque também pode gerar uma mutação, né, um câncer de pele. E os raios-x, né? Foi a única imagem que eu consegui para representar os raios-x. Mas radiação de uma forma geral. E são fatores que a gente tem que se atentar, porque pode justamente causar essas mutações e, a nível celular, causar um problema, né, na funcionalidade da nossa proteína. Então, é importante falar sobre isso também. No próximo tópico, é o tópico sobre clonagem. E aí a gente tem muito contato com esse tema, eu diria, em filmes de ficção científica, né? Não tem como. A gente pensa em clonagem, a gente já pensa em filmes de ficção científica. Mas o que são clones? Eu poderia dizer para vocês que eu convivo com 2 clones, porque eu tenho 2 tias gêmeas idênticas, né? Então elas vieram de uma mesma célula e essa célula se partiu e o genoma delas é igualzinho. Então, assim, eu convivo desde pequena com 2 clones naturais, né? Que a gente chama assim, porque um clone nada mais é que seres que são geneticamente iguais entre si. E aí, a gente tem um caso muito famoso, né? Que aí não é um clone natural, mas a gente tem um caso muito famoso mundialmente, que é o caso da ovelha Dolly. E a ovelha Dolly, ela foi, se eu não me engano, foi um caso de 96, então, assim, né? Relativamente não E ela foi o primeiro mamífero que foi clonado a partir de uma célula adulta. Já tinham tido alguns outros clones, se eu não me engano, de sapos ou até mesmo de outros mamíferos,
mas eram sempre um processo de clonagem a partir de uma célula embrionária. Quando você pensa numa célula embrionária, né, ela ainda não foi diferenciada. Então, ela é mais versátil, a gente consegue, né, manipular melhor. Não, a Dolly, ela foi feita a partir de uma célula adulta. E aí aqui a gente vê esse processo, né? Que eles pegaram, né, uma célula mamária, né, dessa ovelha Finn Dorset aqui, e pegaram uma célula, né, uma célula reprodutiva, um óvulo, de uma Scottish Blackface, e aí eles tiraram o núcleo dela e colocaram o núcleo né, o material genético dessas células mamárias, dessa ovelha. Que é, inclusive, um processo que a gente chama de... Como é que chama, gente? Acho que é clonagem por transferência nuclear. Que foi feito dessa forma para a Dolly, né? E aí, depois, né, que eles fizeram esse processo, ocorreram várias divisões mitóticas, foi gerado um embrião, e esse embrião foi colocado para crescer, né, no úterozinho de uma outra ovelha. E aí nasceu a Dolly, que vale dizer que é geneticamente igual a essa daqui, ó, Finn Dorset, que doou o material genético. O clone vai ser sempre igual àquele ser que doou o material genético, né? E aí, quando a gente pensa, né, na clonagem, fora essa questão de ficção científica, de coisas, né, muito assim, ah, meu Deus, clonar seres humanos inteiros, que a gente já tem isso no cinema, a clonagem, ela pode ser usada, tem sido usada em quais procedimentos. A gente pode pensar, por exemplo, que a clonagem ela é muito usada para deixar animais ou plantas resistentes a doenças, através de uma manipulação gênica. Então, eu identifiquei que numa planta X, ela é imune, né, ao ataque de um inseto, sei lá, de um besouro. E aí você se pergunta, mas por que ela é imune e aí minha planta, meu milho está sendo atacado, né, na minha plantação? Como é que eu vou contornar esse problema? Eles investigam por que essa planta, né, ela tem essa resistência ao besouro, e aí eles conseguem identificar, com muito estudo, né, nesse processo todo, qual que é o gene que confere essa característica dela de ser resistente a esse besouro, isolam esse gene e colocam ele, por exemplo, né, no exemplo que eu dei aqui, na planta do milho. E aí você passa, né, a não ter mais a sua plantação sujeita àquele tipo de ataque das pragas. Então, é um exemplo onde a clonagem pode ser utilizada, né? Porque você pensa que inicialmente você precisa clonar esse gene, né, para ter em larga escala, e ele ser administrado numa plantação de milho, por exemplo. Então, a clonagem ela entra aí, para a gente replicar esse material genético, clonar ele, para a gente poder utilizar ele em larga escala. Um outro exemplo que a gente pode dar é a gente clonar animais que estão ou em risco de extinção ou extintos. Só que aí, no caso de serem extintos, tem que ser recém-extintos, porque a gente sabe, por exemplo, o processo de fossilização, né, de bichos que foram extintos há muito tempo, eles não é um processo que, né, a gente pode dizer que conserva também assim, o material genético para ser utilizado nesse processo de clonagem. Agora, os animais que estão em risco de extinção, você pode, né, colher esse material genético e clonar para conseguir, né, às vezes a gente tem um casalzinho de araras só faltando, né, que sobraram da espécie. E aí a gente clona para que, né, o processo de extinção não ocorra tão rapidamente. O problema, né, acaba que assim, a gente não tem uma variabilidade genética aí, é igualzinho, né, então a gente vai gerar um ser igualzinho, mais outro ser igualzinho, então é algo que eu vou discutir mais lá na frente, mas torna um pouco complicado as coisas. E a gente tem também a replicação de transgênicos, né, a gente gera, que é justamente isso, né, que eu falei também, que é a manipulação gênica, a gente coloca esse gene e vai replicando isso em larga escala. Mas quais são os possíveis problemas? Com relação, por exemplo, né, a essa clonagem, né, de gerar indivíduos que são geneticamente iguais, a gente sabe que é um grande problema, porque a gente tem um processo. Não sei se os meninos já viram Evolução, Ana, não viram não, né? Não, a evolução é final do terceiro ano. Ah, tá. Eu não estava lembrando. Então, nem vou entrar muito nesse mérito, mas, assim, é muito, muito complicado a gente ter seres iguaizinhos, assim, na natureza,
porque a gente precisa de diferenças, né, para que a gente consiga lidar com as adversidades do meio ambiente e a espécie ser levada para frente. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso em evolução lá na frente agora, né, no terceiro ano, igual a Ana falou. Mas além desse problema, né, um dos possíveis problemas é a questão justamente com respeito à ética. Então, assim, a gente fica se perguntando, poxa, mas essa manipulação toda, né? A gente fala que a célula é a unidade básica da vida, né? Essa manipulação toda de célula aqui com célula daqui, aí eu coloco, né, o gene onde eu quero, né, para suprir uma demanda humana, até que ponto, né, isso pode ser feito sem que não esbarre aí em questões éticas, né? E aí, pensando nesse sentido, né, porque a gente tem que pensar que a clonagem, ela pode não ser um problema em determinados países, mas é algo muito polêmico. Inclusive, a clonagem que a gente fala que é para fins terapêuticos, né, clona-se, por exemplo, um órgão, né, porque a gente tem uma fila gigante de transplante de órgãos, né, de pessoas esperando para o transplante de órgãos, e a clonagem poderia ser algo que contornaria esse problema. E aí, mesmo assim, tem alguns países que são muito, né, resistentes a essa ideia, porque é algo que de fato tem que ser discutido, né? E também a clonagem reprodutiva, igual o caso da Dolly, porque, né, as pessoas se perguntam muito, né, para quê, né? Por exemplo, para que clonou a Dolly, né? Qual que é o limite da ciência nesse sentido, né? E aí, quando a gente pensa nesses fatores todos, a gente fala em bioética. Que a bioética é justamente, opa, caiu a câmera, né? Gente, desculpa, é porque eu tô no celular, eu tô sendo gravado no celular e o computador tá aqui embaixo, tanto que eu tô duas vezes, né? Mas tá, vamos voltar. A área que justamente fala, né, sobre todas essas questões é a área da bioética, que ela justamente discute, né, qual é o lugar desses seres vivos, por exemplo, seres vivos clonados na natureza, quais as consequências que podem ter, né, em todo esse processo. Então é uma área muito importante que discute todas essas questões. Mas aí é isso. É o final da aula. Nem sei quanto tempo deu, porque eu falo demais. Se vocês perceberem, o pet maior é meu, porque eu não consigo me conter. Mas essa foi a aula de hoje, né? E se tiverem alguma dúvida, me mandem uma mensagem, me mandem um e-mail, porque eu estou sempre disponível. E é isso.